Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um conteúdo para o canal Umbanda Simples e hoje nós daremos início a uma nova série aqui no canal sobre os orixás na Umbanda. Para você não perder nenhum conteúdo, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E lembre-se de dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde você vai encontrar o link do nosso grupo de WhatsApp, link para download de todos os meus livros gratuitamente, e você também vai encontrar o meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tem interesse em terapia, manda uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Muito bem, nós vamos começar um estudo aqui no canal sobre os orixás. Este é um tema pouco abordado, tanto aqui no canal quanto nos meus textos. E antes de prosseguirmos, porém, convém algumas explicações importantes. A Umbanda nascente era um misto de catolicismo e espiritismo. A imensa maioria da população brasileira era católica e o espiritismo pouco a pouco avançava. Tudo que tinha a ver com espíritos, incluindo esoterismo e diversas outras religiões, era tudo chamado também de espiritismo. Como a maior parte da população era católica, pouco a pouco, as entidades manifestadas em seus médiuns, diga-se caboclos e pretos velhos, permitiram que imagens de santos fossem colocadas nos terreiros, como uma inspiração à fé dos consulentes que frequentavam aquelas casas. Conta-se, por exemplo, que o próprio pai Antônio, que era o preto velho que trabalhava com Zélio de Moraes, tinha o hábito de chamar os santos católicos pelo sincretismo com os orixás. Então ele apontava para a imagem de Jesus e falava Oxalá, para a imagem de São Jorge e dizia Ogum, e assim sucessivamente. No entanto, a presença dos orixás enquanto força espiritual na Umbanda só se verifica em meados da década de 30. Observe, por exemplo, que entre as 7 tendas fundadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas, apenas uma tinha nome de orixá, que é a tenda espírita Oxalá, que foi fundada em algum momento entre 1933 e 1935. Todas as outras faziam referência a santos católicos. Curiosamente, a partir da década de 1960 é que começam a surgir, principalmente no Rio de Janeiro, diversos terreiros que, ao invés de adotarem o nome de santos católicos, adotaram os nomes de orixás. Bom, entre 1940 e 1960, o candomblé crescia no Rio de Janeiro, que era o berço da Umbanda, né? E conforme esse crescimento aconteceu, passou a ser muito visado por vários pesquisadores brasileiros que produziram grandes obras, grandes pesquisas sobre o candomblé, especialmente o chamado candomblé queto, de onde provém o culto dos orixás no Brasil. Nesse íntere, diversos dirigentes de terreiro de Umbanda, querendo aprofundar seus conhecimentos sobre os orixás, iniciaram-se no candomblé. Alguns tornaram-se sacerdotes nesta religião e, sem deixar de lado a Umbanda que já praticavam, deram origem às primeiras casas que misturavam candomblé e Umbanda. Outros, porém, abandonaram o candomblé, retornando para a Umbanda, contudo, trazendo diversos ritos, crenças e práticas que originalmente pertenciam ao candomblé. É neste período que a Umbanda começa a se africanizar, digamos assim. Então, a Umbanda, que originalmente era um misto de catolicismo com espiritismo, passa a ter mais uma fonte de influência, o candomblé, formação que se mantém até hoje. A aproximação da Umbanda com o candomblé, através desse processo, foi tão bem aceita
que muitas pessoas hoje não conseguem imaginar uma umbanda sem a presença dos orixás ou com pouca influência destes. Porém, elas existem. Existem casas de umbanda que são mais próximas do catolicismo e por isso o culto aos santos católicos é bem forte. Existem outras casas, como é a minha, em que a umbanda se manteve mais próxima do espiritismo, onde não se verifica um forte culto nem aos santos, nem aos orixás, mas onde se nota uma aproximação com os estudos e conceitos espíritas. E assim vai. Não há uma maneira certa ou errada de se fazer umbanda. Cada terreiro se forma de acordo com as suas necessidades. E por isso ela é tão variada Brasil afora. E eu achei por bem dar essa explicação que mostra o motivo de nunca ter abordado muito sobre esse assunto, seja aqui no canal ou nos meus textos, porque eu não cultuo o orixá e também não cultuo o santo, embora eu os reverencie. Mas eu vou deixar para explicar isso mais adiante. No entanto, antes de nós passarmos a explicação de alguns orixás, convém saber uma outra coisa importante. No território Iorubá, a região que compreende atualmente a Nigéria e o Benin na África, existiam centenas de povos diferentes que pertenciam ao mesmo tronco linguístico e que possuíam uma cultura semelhante, os chamados povos iorubanos. Era comum que cada povo cultuasse o seu orixá, não tinha mistura, como acontece aqui no Brasil. Então, se um determinado povo cultuasse Oxum, por exemplo, ela era compreendida como a deusa daquele povo. Então ela atuava em todos os aspectos, na guerra, na família, proteção, saúde, etc. Cada povo com sua divindade, tá claro? Mas olha só, quando ocorre a escravidão, são trazidos para o Brasil diversos povos de regiões muito diferentes e que possuíam suas próprias divindades. Diz-se, por exemplo, que originalmente haviam centenas de orixás na África, porém somente o culto de alguns deles sobreviveram no Brasil. No livro Orixás, de Pierre Verger, o autor afirma que na África haviam cerca, pasmem, de 154 tipos de Oxalá. Já imaginou? Esse é um bom exemplo dessa diversidade de culto. A imensa maioria se perdeu, e os poucos que sobreviveram foram mesclados em forma de qualidades, as chamadas qualidades de santo, em torno de um único Oxalá. Compreendem? Pierre Verger ainda narra que haviam 7 tipos de Iemanjá, 12 tipos de Xangô, e assim vai. Para produzir um panteão, que é a reunião de diversos deuses num único culto, outras tantas divindades foram mescladas em torno de uma única. E foi assim que os orixás popularmente conhecidos no Brasil ganharam forma. Aliás, um ponto curioso é o seguinte: a maioria dos orixás conhecidos aqui no Brasil, como Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Inhansã, etc., só se tornaram conhecidos graças ao sincretismo religioso, que tanta gente tem alergia hoje em dia, né? Pois foi a popularidade do santo que puxou o orixá. Vamos ver alguns exemplos. Oxalá sincretizado com Jesus. Ogum com São Jorge. Xangô com São Jerônimo. Inhansã com Santa Bárbara. E assim vai. Notou como esses santos eles são muito conhecidos aqui no Brasil? Agora, você já ouviu falar em Iroko, Danco, Otim? Pois é, são todos orixás, inclusive cultuados no Brasil, mas praticamente circunscritos ao universo do candomblé. Não se popularizaram, porque não houve um forte sincretismo para com eles. Também é importante compreender que grande parte dos mitos dos orixás também surgiram aqui no Brasil, como uma forma de preservação das tradições através da oralidade.
Os escravos não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinha como deixar livros. Então eles criavam narrativas, eles contavam histórias para que pudesse passar uma cultura, crença, tradições. E é por isso que não se pode levar esses mitos ao pé da letra, como se representasse uma narrativa fiel do que aconteceu em tempos distantes. Não é. Outro fator importante é que a definição do que seja um orixá também varia muito, conforme a tradição de cada povo que aqui no Brasil deu origem a diferentes vertentes de candomblé. Existem algumas que consideram os orixás como ancestrais divinizados, algo semelhante aos santos católicos, isto é, pessoas que nasceram, fizeram grandes feitos e após sua morte passaram a ser cultuados. Existem outros que veem os orixás como forças da natureza, simbolicamente representados através de uma figura masculina ou feminina. Por exemplo, Oxum não é uma mulher, mas a representação de toda a água doce do mundo, etc. Então, é muito importante que se compreenda que nem mesmo dentro do candomblé existe uma única compreensão do que sejam os orixás. E dentro da Umbanda ocorre a mesma coisa, embora existam ainda mais variações. Por exemplo, existem concepções de Umbanda que vão dizer que os orixás são forças da natureza, outras que são manifestações de Deus, outras que são tronos, etc. Cada terreiro com sua tradição e cultura, e está tudo certo. Eu aprendi com as entidades que os orixás são espíritos elevados e que desempenham a função de protetores de povos. Ainda na pré-história, os povos que residem no que hoje chamamos de Nigéria e Benin, na África, dentro de suas religiosidades, tiveram contato com esses espíritos que, por serem muito evoluídos, foram tomados como sendo divindades. E a partir de então foram criados cultos que foram remoldados ao longo do tempo, inclusive quando seus cultuadores chegaram no Brasil pela escravidão. É este o conceito que permeia a Umbanda que eu pratico, e é sobre este conceito que explicarei a minha visão sobre os orixás. Porém, eu farei isso de duas formas. Primeiro, eu vou oferecer uma explicação geral, levando em consideração o legado cultural africano. E depois explicarei a minha concepção de tal orixá dentro do culto da Umbanda que eu pratico. Ficamos acertados assim? O primeiro orixá sobre o qual nós vamos falar é Oxalá, mas isso fica para a próxima reflexão. Um abraço e até lá.